Fala, galerinha! Beleza, meu povo? Iniciando aqui mais um episódio do nosso querido, amado, idolatrado, glorioso podcast aí do professor Jairzão, pessoal. Então vamos lá, hoje um episódio muito importante. Hoje um episódio necessário, obrigatório, um episódio cidadão. É isso aí, meus amigos, a Copa do Mundo do Catar começou e junto com ela pipocaram e pipocam diversas polêmicas sobre este país enigmático lá do nosso querido Oriente Médio. Então vamos lá. Eu vou tentar organizar as ideias aqui para deixar tudo bem entendido para as senhoras e para os senhores. Eu já adianto que dessa vez, se vocês me permitirem, eu vou extrapolar um pouco aquele tempinho ali de 15 minutos, mas é por um bom motivo. O assunto é muito importante. Copa no Catar. Um olhar geopolítico. Essa é a intenção. Então eu já começo esse episódio dizendo assim, eu não tenho por objetivo, com esse momento, vamos boicotar a Copa do Mundo porque o Catar é um país que maltrata muita gente. Galera, não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente assista a Copa do Mundo, é o que eu sempre falo para os meus alunos, com outros olhos. Que você entenda o seu planeta, que você conheça a sua realidade. Quanto mais você entender seu planeta, quanto mais você conhecer a sua realidade, uma pessoa melhor você irá se tornar cada vez mais, galera. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Primeiro de tudo, pessoal, muita gente me pergunta assim, mas professor, por que a FIFA escolheu o Catar para sediar a Copa do Mundo aí? Então, galera, é óbvio que envolve dinheiro. Isso é inegável, eu acho que ninguém é inocente o suficiente, para não levar em consideração essa questão financeira. Então, muito provavelmente, muito dinheiro entrou ali para a FIFA. É claro que a FIFA, gente, ela tem um discurso, Eu que gosto de futebol e acompanho muito o mundo futebolístico, posso dizer com bastante propriedade. A FIFA ela tem um discurso de dizer que muitas Copas ela faz questão de levar para lugares onde o futebol não é popular, para espalhar ainda mais a beleza do futebol e tornar o futebol ainda mais popular do que já é. De fato, se a gente observar as últimas Copas do Mundo, é claro, teve Copa do Mundo na Alemanha, que tem muita tradição no futebol, teve Copa do Mundo no Brasil, que tem muita tradição no futebol, mas vamos lembrar, a gente teve Copa do Mundo em 2002, que inclusive o Brasil foi penta, Coreia e Japão. O futebol lá cresceu muito depois dessa Copa. Tivemos Copa do Mundo na África do Sul, onde o rugby divide com o futebol ali uma popularidade grande. Estamos tendo agora a Copa do Mundo do Catar, onde o futebol também é uma coisa nova. Na verdade, tudo lá é novo, A região desértica, ali árida, tudo lá é novo, inclusive futebol. Então tem esse discurso de levar o futebol para lugares onde ele ainda não é popular. E é a primeira Copa do Mundo no Oriente Médio. E sempre que se fala de Oriente Médio, levanta-se uma série de questões polêmicas, pessoal. O Catar é um país bem pequeno, pessoal, minúsculo. Quando você olha ali no mapa do Oriente Médio, você quase não consegue perceber ele. Tá ali pertinho da Arábia Saudita, tá ali pertinho dos Emirados Árabes, de Dubai, Abu Dhabi, tá pertinho do Bahrein. Então, cara, tá naquela região do Oriente Médio onde tudo gira em torno de petróleo, gira em torno de gás natural. Então é claro, pessoal, quando você olha para as belezas dos estádios, para a arquitetura das cidades lá do Catar, você olha para Doha, parece que você tá, 50 anos à frente da humanidade. É a questão do petróleo, pessoal, evidente, é a questão do gás natural. O Catar é um país que soube e sabe aproveitar essa riqueza, fazendo uma relação com uma atualidade muito famosa. A guerra Rússia e Ucrânia pode tornar, por exemplo, o Catar ainda mais trilionário. O Catar, muita gente não sabe, ele é produtor de um gás natural chamado GNL, gás natural liquefeito, e é uma opção
é uma opção para a Europa, né, para diminuir a dependência do gás russo. Esse GNL, esse gás natural liquefeito, ele pode, por exemplo, ser transportado de navio. Então ele não precisa ser transportado por gasodutos desde o Catar. Então pode meter num navio, chegar lá no litoral da Itália, né, por exemplo, no litoral italiano, e aí sim, a partir do litoral italiano ali, regaseificar ele e colocar nos gasodutos para distribuir para a Europa. Então a guerra Rússia-Ucrânia ainda pode colocar essa importância geopolítica e econômica do gás do Catar, do petróleo do Catar, ainda mais em evidência. Então tudo isso é para mostrar para vocês que, cara, essa arquitetura maluca, aquela riqueza que parece sem fim, vem dos recursos minerais, pessoal, vem dos minérios energéticos, né? Os caras do Catar lá são trilionários, os caras compram um time de futebol para se divertir. Vamos lembrar que o dono do PSG, o cara que comanda o PSG, o cara que paga o salário do Neymar, paga o salário do Messi, paga o salário do Mbappé, é um dos magnatas aí do Catar e, reza a lenda, teve grande influência para que a FIFA escolhesse o Catar como sede da Copa do Mundo que acabou de começar, tá? E aí vem as polêmicas, né, pessoal? Aí vem as polêmicas, o Catar é um país de maioria muçulmana sunita, né? Eu espero que ninguém aqui faça aquela relação, o cara é muçulmano, a pessoa é muçulmana, a pessoa é adepta do islamismo, deve ser terrorista, vou me esconder, vai se explodir. Olha, gente, isso se chama islamofobia, tá? Então não é bem assim que funciona. É claro que nós temos grupos terroristas, né, dentro do mundo muçulmano, é claro que nós temos governos radicais dentro do mundo muçulmano, e a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que debater isso, mas não retrata o real islamismo, né, pessoal? Eu sempre digo que esses radicalismos que a gente vê são distorções, né, do que realmente o islamismo prega. Uma das maiores religiões do planeta não vai pregar, por exemplo, num país vizinho do Irã, ali, a Arábia Saudita, que esquarteje pessoas em praça pública. Tá, isso não é pregado pelo islamismo, é o que eu sempre digo, são as distorções que pessoas de carne e osso, quando estão no poder, fazem da religião islâmica. O Catar não é santo, pessoal. Quando o assunto é radicalismo, não é santo. É um país adepto da Sharia. Vocês sabem o que é Sharia? Sharia é o código islâmico, a lei islâmica, né, que muitos países muçulmanos aderem. É quando a religião, pessoal, ela basicamente passa a ser a Constituição. Tá? Então vou repetir, porque essa frase ela fica bem didática. É quando a religião ela passa a ser a Constituição. Então é como se você pegasse aqui no Brasil a Bíblia e falasse assim, não tem mais Constituição lá de 88, agora tudo é baseado aqui na Bíblia. Só que hoje eu vou repetir, eu já falei, vou repetir. Quem está no poder, aproveita esse poder para promover uma série de distorções, pessoal. Por exemplo, o cara que lidera o Catar, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o cara que é o bambambam do Catar lá, o Catar é uma monarquia, né? É um cara chamado Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani. E entenderam o nome do cara? Não, né? Ele é mais conhecido como Al Thani. Essa família governa o Catar, a família Al Thani governa o Catar, pessoal, desde 1825. É isso que você está escutando, desde 1825. Não tem eleição no Catar, não tem eleição parlamentar, né? No Catar, pessoal, é um regime, assim, bastante fechado. Dessa família aí chamada de Al Thani. Então, assim, as polêmicas elas são diversas, né? Eu vou trazer algumas aqui, mas daria para ficar falando por horas, né, sobre essas polêmicas aí do Catar. Pessoal, primeiro a questão da homossexualidade, né, que no Catar é crime passível de pena de morte, né? Então eu não vou também entrar aqui nos pormenores, mas assim, já para chocar, então a homossexualidade é crime passível de pena de morte. Né, os organizadores da Copa do Catar alegaram que vão permitir bandeiras LGBTQIA+, porém, né, qualquer comportamento que não esteja de acordo com o que eles consideram adequado, pessoal,
vai ter punição. Então isso é uma coisa que eu, comentei várias vezes durante esse ano. Várias vezes durante esse ano. Como que o Catar vai lidar com essas questões? E como que a mídia também vai lidar com essas questões? Será que isso vai chegar até os nossos olhos, até os nossos ouvidos? Será que isso vai ser abafado? Porque, gente, entendam, o dinheiro abafa muita coisa. A grana abafa muita coisa ligada aí a direitos humanos, ok? Acho que ninguém que está escutando aqui o podcast é bobinho. O dinheiro abafa bastante coisa. O fato é, pessoal, no Catar, homossexualidade é crime passível de pena de morte, beleza? Começamos por aí. A outra questão envolve as mulheres, tá? As mulheres no Catar, elas são tuteladas, as mulheres no Catar estão longe, anos-luz longe, de terem aí os mesmos direitos que os homens. Isso é um problema mundial, isso é um problema brasileiro também, essa desigualdade, em várias questões, salariais, entre tantas outras coisas. No Catar, isso é ainda mais gritante. No Catar, as mulheres são tuteladas. Então, o que é ser tutelada? O homem tem pleno domínio sobre a mulher. Então a mulher ela precisa de autorização para estudar em famílias mais tradicionais, pessoal, tá? Precisa de autorização até para sair de casa. Então tem toda uma questão complexa que envolve aí, a falta de direitos, das mulheres do Catar. Beleza? Na boa? Que mais, professor? Que mais? Tem a questão das condições de trabalho. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais chamaram atenção, aí na TV, na internet, e é uma coisa que eu já falo desde fevereiro, desde o início do ano, quando iniciou o ano da Copa do Mundo, eu levantei essa questão. Então, assim, o Catar, ele recebe muitos imigrantes, indianos e nepaleses, galera que sai da Índia, sai do Nepal, sai de regiões muito, muito pobres da Índia, paupérrimas do Nepal, e vê no Catar uma oportunidade lá de vida melhor. Porém, muitos desses imigrantes acabam encontrando uma realidade que não é a realidade do sonho, da vida boa lá do Catar. Existe no Catar um sistema que ele não é mais lei no país, que é um sistema chamado sistema Kafala, que é um sistema de exploração de mão de obra, pessoal. Embora não seja mais uma questão legislativa, é aquele tipo de coisa que ficou arraigado na cultura de muita gente do Catar. Professor, o que é esse sistema Kafala? O nome é sistema Kafala. Eu vou tentar explicar. Então imagina, o Catar, ele já chama muito a atenção de imigrantes por causa da sua riqueza, da sua expansão arquitetônica, pá. Quando anunciaram a Copa do Mundo no Catar, gente, para pensar, o futebol lá não é o esporte da galera. Então os caras tiveram que fazer uma série de infraestruturas, estádios e cidades, inclusive, que antes do anúncio da Copa do Mundo nem existiam. Tá? Então, mano, imagine a demanda por mão de obra para construir a infraestrutura da Copa, os estádios e tantas outras coisas que uma Copa exige. Então, a migração de indianos, nepaleses, aumentou ainda mais. E aumentou ainda mais as condições precárias de trabalho. Esse sistema Kafala é mais ou menos assim. O cara chega no Catar, aí ele é apadrinhado, ele tem tipo um padrinho que é um cidadão do Catar. Só que esse padrinho, ele se torna tipo o dono desse imigrante. Fica com o passaporte do imigrante, controla o salário desse imigrante, controla a moradia desse imigrante. Então, quer dizer, o cara, ele basicamente vira um trabalho ali análogo à escravidão. Ele não consegue mais sair do país, porque o passaporte dele está retido, parte do salário dele fica com esse padrinho, e a pessoa passa a viver ali em condições precárias. E aí tem a questão do tempo de trabalho, 16 horas por dia de trabalho, salários pequenos, já pequeno, uma parte fica ainda para esse padrinho, ou seja, o que o imigrante de fato recebe é menos ainda do que as empresas lá acabam pagando, porque uma parte ele destina para esse padrinho.
Pô, trabalhar 16 horas. O verão do Catar, as temperaturas passam facilmente dos 40 graus. 16 horas por dia de trabalho. Gente, qual foi o resultado disso? Quer dizer, uma estrutura cultural lá já de exploração de trabalho, e aí uma demanda por mão de obra gigantesca. Cara, um resultado só. Treta, problema, catástrofe, desgraça. Muitas ONGs, né, muitas empresas aí que trabalham no ramo de direitos humanos alegam que mais de 5 mil trabalhadores morreram nas obras da Copa. Muitos deles por estafa, né, pessoal? Por cansaço, mesmo, pelas más condições de trabalho. Inclusive ficou muito famosa uma tentativa não de protesto, mas de solidariedade. A seleção da Dinamarca, né, a empresa que produz os uniformes da Dinamarca, produziu camisas lá em forma de luto, né, em forma de protesto, digamos assim, contra as condições precárias de trabalho durante a Copa. Né? Então as camisetas não apareciam o símbolo da Dinamarca, não apareciam o símbolo da marca que produz o uniforme, então ela era inteira vermelha e um outro modelo era inteira preta, como uma forma de protestar. Né? E a FIFA desautorizou, a FIFA não autorizou a Dinamarca a jogar com essas camisas. Então assim, gente, a FIFA é complicado. A FIFA, né, não ajuda, beleza? Ela acaba ficando submissa, né? A grana, pessoal, essa é a verdade, ela acaba ficando submissa ali ao poder financeiro, né, de países aí como o Catar. Então essa questão das condições de trabalho, desse sistema, né, chamado de sistema kafala, é muito sério. Aí a galera me perguntava assim, mas professor, eles não sabem, né, que as condições de lá são ruins? Muitos sabem, pessoal. Muitos sabem, mas mesmo assim a pessoa tem, galera, entendam. A pessoa tem aquele sonho, tipo, não, comigo não vai acontecer. Comigo vai dar certo, eu vou conseguir uma vida melhor. Entende? E muitos outros não sabem mesmo. Né? A gente tem um problema, por exemplo, de imigração de boliviano para São Paulo, que também eram expostos lá a condições precárias de trabalho. E eles continuavam a vir, mesmo com isso sendo veiculado. Então é um exemplo semelhante aí, mas é claro que no Catar se tomou proporções muito maiores, porque envolve a realização de uma Copa do Mundo, né, pessoal? Então, tem a polêmica das mulheres lá tuteladas, tem a polêmica das condições precárias lá da mão de obra, o sistema kafala, e aí tem a polêmica do álcool, né? Que nem eu digo, acho que o álcool é o menor dos problemas, né? Acho que não tem problema nenhum viver sem cervejas, tá? Mas assim, só para vocês terem uma ideia do poder do governo do Catar perante a FIFA, só para vocês terem uma ideia. Não pode beber no Catar. Né? Como o Catar ele é governado por esse código islâmico, né? Por essa lei islâmica Sharia ou Sharia, não pode beber, cara. Não pode beber. Então, assim, não é que não pode. Tem lugares específicos no Catar, hotéis e por aí vai, que você pode tomar uma birita, mas na rua não pode beber. Não pode. Você é pego bêbado na rua, dá problema. E claro, pessoal, nós temos marcas muito poderosas que patrocinam a Copa do Mundo e que produzem cerveja. Né? Budweiser, entre outras aí. E aí, o que ficou acordado? Que poderia ser feita a venda de bebidas ali no estádio, nos arredores do estádio, e também nas fanzones, né? Que são esses lugares onde os jogos vão ser transmitidos no Catar com telões e tal, onde a galera vê o jogo. Beleza, ficou acordado isso. Faltando 2 dias para começar a Copa, 2 dias. O governo do Catar falou, mudamos de ideia. No estádio, nos arredores do estádio, não vai poder. Cara, e a FIFA falou, beleza. O prejuízo para a marca lá, que produz cerveja, é milionário, de centenas de milhões de dólares, pessoal. E a FIFA falou, beleza. Só vai poder ser vendida a cerveja, por exemplo, nessas fanzones, né? Onde vai ser transmitido o jogo, e num intervalo de tempo bem curto, né? O pessoal do Catar tem as suas orações, né? Os horários das suas orações. Então é só depois da última oração do dia
é que a bebida vai poder começar a ser vendida e, se não me falha a memória, ela vai poder ser vendida por 6 horas. Então, 6 horas, pessoal, tá? E então é complicado, né? É complicado, é um país que tem aí as suas regras, tem aí as suas polêmicas, pessoal, que vale a pena ser falado, né? Até para vocês darem uma pesquisada, eu vi no Twitter lá um projeto chamado Cards of Qatar, que envolve a exploração da mão de obra, que é para que o mundo conheça, né? As pessoas que perderam suas vidas nas condições precárias, né, de trabalho no Catar. Cards of Qatar. Porque elas morrem no Catar. E aí é um problema gravíssimo levar o corpo dessas pessoas até suas famílias, né, no Nepal, na Índia. Então é bom dar uma pesquisada. É que nem eu falei, pessoal, é legal, é importante, é necessário a gente conhecer o que acontece aí em outros lugares do planeta, tá? Beleza? Ó, eu ultrapassei meu tempo, né? Extrapolei meu tempo, mas acho que é por uma boa causa, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido essa explanação geral, né? Daria para ficar mais tempo aqui falando. Se alguém, né, professor, eu tenho uma sugestão, fala sobre isso do Catar, fala sobre aquilo. Eu adoro sugestões, pessoal, né? Eu sempre digo, a maior parte dos episódios do podcast aí é de sugestões da galera que escuta. Então manda uma sugestão lá no Instagram, lá, Prof. Jairzão, né? Você vai me encontrar lá, manda sugestão lá, né? Professor, acha legal você também falar dessa polêmica da Copa no Catar, tal, que eu vou falar, pessoal, tá? Aqui foi, eu tentei trazer as principais, até porque a Copa tá começando, então que comece com você já tendo essa noção do que é Catar e de algumas coisitas que acontecem e envolvem esse país. Beleza, galera? Na boa? Espero que tenham gostado. Juízo, se cuidem! Falou!